Oração poderosa para proteger sua casa e sua família contra o mal, energias negativas e demandas. Você já sentiu que, mesmo com tudo em ordem na sua casa, algo ainda estava errado? Como se o ambiente estivesse pesado, os conflitos se tornassem constantes, e o cansaço emocional nunca fosse embora. Pois é, e o que muitos ignoram, mas poucos têm coragem de admitir, é que o mal não bate na porta com aviso. Ele entra pelas brechas espirituais que deixamos abertas. E sabe qual é a pior parte? Muita gente tenta resolver isso com conselhos vazios ou frases motivacionais, quando, na verdade, o que falta é uma oração poderosa, daquelas que sacodem o invisível e blindam o lar de verdade. O que eu vou te mostrar aqui não é receita de bolo, mas um caminho prático e profundo para quem busca proteção espiritual real. Uma oração evangélica que serve como escudo contra energias negativas, demandas espirituais e forças do mal que tentam se infiltrar sorrateiramente. Você não precisa ser perfeito para isso funcionar, só precisa ter fé em Deus e disposição para orar com Jesus no centro. E quando essa fé se transforma em atitude, meu amigo, até o que parecia impossível começa a mudar. Declaração de proteção divina. Quando uma pessoa decide colocar a casa inteira sob a proteção de Deus, algo poderoso acontece. Não é só simbólico, é espiritual. É como se cada parede, cada cômodo, cada canto escondido se tornasse território sagrado. A oração poderosa nesse contexto é como um escudo invisível, mas real, que envolve o lar. A pessoa pode, por exemplo, ao acordar, andar pela casa orando em voz alta: Senhor, consagro esta casa, que anjos guardem cada entrada. Quem ora com fé em Deus sabe que não está falando ao vento. Está convocando exércitos celestiais para agir. A oração cristã tem autoridade, porque vem de um coração que conhece a força de Jesus. Quando você faz uma oração contra o mal, você não está apenas pedindo, está reivindicando o território do seu lar como lugar de luz. É como um soldado que declara: aqui, só entra quem vier em paz. E é nessa oração por paz e harmonia que o lar começa a mudar. A energia do ambiente se transforma, e quem entra sente. Já viu aquela casa onde a gente entra e se sente leve, acolhido? Isso não é por acaso. É resultado de oração evangélica constante, feita com intenção e fé. E olha, e quando o lar se torna a morada de Deus, até os vizinhos percebem algo diferente no ar. Restauração da paz e harmonia. Não existe lar perfeito, mas existe lar restaurado. Um ambiente onde a oração para a família é constante, tem mais chance de resistir às tempestades emocionais. Quando se ora com fé em Deus, pedindo restauração, algo se reorganiza espiritualmente, como se os laços quebrados fossem costurados pelas mãos do próprio Jesus. É como uma casa onde, apesar das diferenças, todos aprendem a perdoar. Quer um exemplo? Comece orando em família antes das refeições, parece simples, mas une corações. A oração por paz e harmonia não é só sobre o que acontece ao redor, mas principalmente sobre o que acontece dentro da gente. Quando o pai ora pela mãe, a mãe pelos filhos, e os filhos pelos pais, um ciclo de proteção espiritual se forma. É nessa atmosfera que a oração contra energias negativas ganha força e sentido. Porque a gente sabe, em brigas constantes não são só sobre desacordo, mas muitas vezes sobre ataques espirituais invisíveis. E a resposta está numa oração forte, feita de coração aberto. Já viu aquelas famílias que passam por lutas, mas continuam sorrindo juntas? Elas aprenderam o segredo, oração com Jesus no centro. Quando se faz uma oração pela casa pedindo bênção para o lar, pedindo que o amor seja maior do que o orgulho, o ambiente começa a ser curado. E não precisa de palavras bonitas, basta sinceridade. Uma frase como "O Senhor, ensina-nos a viver em paz" pode ser o início de uma transformação profunda. Afirmações poderosas de fé. Existe uma força inexplicável em declarar com firmeza que Deus é maior do que qualquer problema. Quando alguém se posiciona em oração cristã e afirma com a boca aquilo que crê no coração, o ambiente espiritual responde. Dizer, por exemplo, "Nada vai me derrubar, porque Jesus é meu sustento", não é apenas positivo, é profético. É uma oração poderosa que fortalece a mente e o espírito. E sabe o melhor? Você pode fazer isso lavando louça, dirigindo, no ônibus, e é só falar com fé.
Quem tem fé em Deus não anda pelo que vê, mas pelo que crê. Mesmo quando tudo parece desabar, é possível orar com autoridade, dizendo: eu creio na proteção divina, mesmo sem entender o momento. Essas declarações alimentam a alma e blindam o lar. Elas funcionam como uma oração contra forças do mal, como se colocassem um escudo sobre a mente da família inteira. É como repetir: em minha casa é solo santo, nada vai abalar o que Deus construiu aqui. Afirmações de fé não precisam ser longas ou teológicas, precisam ser vivas. Algo como: "O Jesus está aqui, Deus é meu refúgio", ou "O nada me falta porque Ele cuida de mim", ou já é uma oração evangélica completa. Faça isso em voz alta pela casa. Ensine os filhos a repetir. Escreva frases na parede, no espelho, no caderno. Essas pequenas sementes plantadas no dia a dia criam raízes profundas de proteção espiritual. Bênçãos de alegria, unidade e prosperidade. A verdadeira prosperidade começa quando há paz no lar. Por que de que adianta ter contas pagas se o ambiente está pesado, cheio de brigas e silêncio amargo? A oração para o lar precisa incluir pedidos de alegria genuína, daquelas que não dependem de conquistas materiais, mas do amor que transborda. Um exemplo prático: experimente começar o dia agradecendo pelas pequenas coisas, o café quentinho, a cama limpa, o abraço do filho. Isso já é uma oração de proteção divina em forma de atitude. Quando se ora pedindo bênçãos para o lar, é como abrir as janelas da casa para a luz do céu entrar. É pedir que o Espírito Santo toque cada coração com vontade de servir, perdoar e cooperar. A oração pela casa deve incluir o desejo de ver todos crescendo juntos, não apenas financeiramente, mas emocionalmente e espiritualmente. Isso é o que forma uma família forte. E nesse ambiente, inveja, demandas espirituais e energias negativas perdem espaço. A prosperidade verdadeira não é acúmulo, é fluxo. Uma casa abençoada é uma casa generosa, onde quem entra sai melhor do que entrou. A oração com Jesus nos ensina que unidade e abundância andam de mãos dadas. Por isso, ao orar, diga: Senhor, que a fartura entre pela porta e a união nunca saia pela janela. A oração contra inveja e contra demandas espirituais deve sempre vir acompanhada do pedido por alegria diária, pois um lar feliz repele o mal naturalmente. Armadura espiritual e vitória. Quem vive pela fé em Deus precisa entender: estamos em guerra espiritual todos os dias. E não é exagero, não. O mundo invisível é real, e a oração contra forças do mal é o que nos veste com a armadura necessária para vencer. Quando alguém ora pedindo proteção espiritual, está dizendo: eu sei quem sou em Cristo, e sei que não estou sozinho. Exemplos. Leia Efésios 6:10, 18 e ore com base ali. Declare cada peça da armadura, do capacete da salvação à espada do Espírito. A oração de proteção divina é uma estratégia de resistência, mas também de ataque. É o momento em que o crente lembra ao inimigo que ele não tem autoridade sobre sua casa. Dizer em voz alta: eu piso na cabeça da serpente em nome de Jesus, ou é uma oração forte e ousada, se funciona. Ensine isso aos seus filhos, repita com o cônjuge, declare isso ao acordar. A oração contra o mal não é medo disfarçado, é coragem ancorada na palavra. E quando tudo parecer difícil, lembre-se: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Essa promessa não é poética, é real. Faça uma oração evangélica antes de sair de casa, pedindo que Deus envie seus anjos à frente. Quando oramos com consciência da batalha, a vitória já começa a ser formada no invisível. A armadura espiritual não é opcional, é nossa roupa de guerra. E se estamos preparados, e então já dá para sentir o que vem a seguir. Transbordar do amor divino. Sabe aquele amor que não cobra, não pressiona, só acolhe? É esse amor que vem de Deus e que transforma o lar em refúgio. A oração com Jesus no centro é o canal para que esse amor comece a transbordar. Quando se ora dizendo: Senhor, enche esta casa com teu amor, não é só um pedido bonito, é um ato de fé que muda tudo. É como acender uma luz que dissipa o medo, a mágoa, a frieza. E olha, você vai perceber, até o jeito das pessoas falarem muda. Quando o amor de Deus preenche cada canto da casa, até os problemas parecem menores. Não porque eles somem, mas porque o coração passa a enxergar com compaixão.
É nesse lugar que a oração por paz e harmonia ganha vida. É onde a oração contra a inveja perde força, porque quem é cheio de amor, transborda, se quem transborda, não tem espaço para amargura. A oração pela casa se torna constante, porque o lar vira altar, e a rotina vira culto. A gratidão vira hábito, e a presença de Deus se torna perceptível. Sabe aquele momento em que tudo está em silêncio, mas o ambiente parece cheio? É Ele ali. A oração cristã reconhece esse amor que lança fora todo medo e renova as forças diariamente. Quem experimenta isso não volta mais ao que era. E, de verdade, quando a alma é alimentada assim e a gente começa a perceber que essa jornada de fé está só começando. Agora me diz, e depois de tudo isso, você vai continuar deixando a porta do seu lar aberta para o invisível? Vai continuar achando que é só alface ruim? Ou vai finalmente assumir a autoridade que Deus te deu para proteger sua casa, sua família, sua paz? A oração poderosa que você aprendeu aqui não é apenas uma ferramenta espiritual, se é um estilo de vida. E ela só vai fazer efeito se sair do vídeo e entrar na sua rotina. Você já fez hoje uma oração contra o mal? Já declarou bênção para o lar com fé? Já ensinou seus filhos a fazerem uma oração de proteção divina antes de dormir? Comece com o básico, mas comece. Não espere o caos bater de novo para reagir. Que tal escrever agora mesmo a sua própria oração cristã e orar com sua família hoje à noite? Se isso fez sentido para você, então se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente nessa jornada de fé. Aqui, a gente não entrega só palavras, se entrega direção espiritual. E você não vai querer perder o próximo conteúdo, porque tem mais poder vindo aí e preparado.